Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 492. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu amo conversar com gente inteligente. Meus amigos, minhas amigas, ouvintes deste BTcast, que há mais... Ô galera, deixa eu falar, a gente tá chegando aí a 12 anos de BTcast e eu tô preparando algo pra vocês. Eu não sei se vai dar tempo de soltar a tempo, mas eu tô preparando aí um especial para comemorar os 500 episódios do BTcast e também 12 anos de BTcast. Olha, palmas aí, Tuller, palmas para vocês que nos aguentam há tantos anos, palmas para todos os voluntários do Bibotalk que fazem as coisas acontecerem, aqueles que são contratados, enfim, palmas para todo mundo, vai, palmas para mim que me aguento há 12 anos aqui também, poxa, não, é vaia não, cara, vaia não, porque eu fui orgulhoso, tá bom, mereci. Gente, vocês vão conferir agora um papo super legal que eu e Vitor Fontana tivemos com Luiz Saião, sim, um dos convidados que a galera mais pediu aqui ao longo desses anos, foi um papo com o Luiz Saião e a gente conseguiu, galera, a agenda casou e a gente conseguiu bater um papo sensacional com o Saião. Imagina, eu, Vitor Fontana e Saião e Vitor Fontana juntos, sem sombra de dúvida, o papo seria sensacional. E ficou, tá, gente? Ficou, e você vai conferir agora esse papo. Lembrando que este BTcast chega até você graças a Fabapar, Faculdades Batista do Paraná, que inclusive está com o seu programa de pós-graduação aberto, tá bom? Cursos 100% online, reconhecidos pelo MEC, e você tem aí 7 opções de pós-graduação em teologia. Mais detalhes, o link está aqui na descrição deste BTcast, ou no recado paroquial. Aliás, no recado paroquial tem umas coisas importantes para avisar para vocês. Segue o fluxo. Recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: BTD, dia 15 de abril, eu espero vocês no BTD São Paulo. Gente, vai ser um tempo incrível. Eu, Cacau Marques e Israel Mazachou. Eu sempre me confundo com a data, galera. É tanto o BTD que vai acontecer esse ano que eu já tô meio confuso. Mas é aqui, ó, dia 15 de abril, BTD ICC. Eu, Cacau Marques e Israel Mazacorati, falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada. Galera, tema muito importante e assim, a gente vai tratar com muita sobriedade. Vai ser assim um momento bem especial para nós estarmos pensando a espiritualidade cristã diante desse cenário de uma sociedade realmente cansada, sabe? E uma espiritualidade cansada também. A gente veio de uma ressaca, não sei. A gente tá cansado e vamos pensar biblicamente sobre isso. Então, dia 15 de abril eu vejo você em São Paulo, tá bom? Para esse BTD ICC, que é organizado pela Igreja Cristã Conselheira do meu amigo Samuel. Bibo, eu não posso ir nesse aí de São Paulo no dia 15 de abril. Quando vai ter outro BTD? Tá, então vamos lá. Presta atenção aí, tá bom? Você que é de Fortaleza, vai ter BTD em junho aí. Dia 24 de junho de 2023, o mesmo tema, espiritualidade para uma sociedade cansada, e aí será eu, Cacau Marques e Iago Martins, beleza? Dia 24 de junho. Esse ainda não tem link para a sua inscrição, tá bom? Esse ainda não tem link, tá? Mas você que é de Fortaleza, do Nordeste aí, já se prepara. E no dia 16 de setembro de 2023, o BTD oficial, o BTD organizado por mim, e ele vai acontecer aonde? Vai acontecer na Onda Dura em São Paulo, ali no bairro da Moca, beleza? Então você já pode comprar o seu aéreo, você já pode comprar o seu hotel ali na região que a gente vai fazer. Eu ainda também não tenho link para a inscrição, mas ó, se Deus permitir, a nossa parte a gente tá fazendo. Então, se Deus permitir, dia 16 de setembro, BTD oficial, vai estar eu, Cacau Marques, vai estar Karen Bomilcar, enfim, e outras atrações que a gente tá preparando pra vocês aí, tá bom? Aquele coffee break que vocês conhecem. Então, galera, dia 16 de setembro, o BTD oficial. E eu tenho também o BTD Florianópolis, que em breve eu passo mais detalhes pra vocês. O BTD Florianópolis, eu, Kenner Terra e André Heinck em Florianópolis, beleza? Vai ser um BTD bem especial, em breve também inscrições. Galera, quer saber? Segue a gente lá nas redes sociais, principalmente o Instagram. Ativa o sininho lá do Instagram, você não vai perder nada do que a gente tem feito, os eventos e por aí. Inclusive a minha agenda pessoal, divulgo também lá no Instagram. E aí a galera vê depois, pô, tu tava aqui em Belém e eu não sabia. Pois é, me segue, ativa o sininho, me acompanha que você não vai perder essas bênçãos aí.
Pessoal, tá chegando março, é isso mesmo, o mês 3. Março já está às portas e você não pode deixar esse ano passar sem fazer uma pós-graduação. Galera, a Fabapar tá com vários cursos de pós-graduação, cursos 100% online, reconhecidos pelo MEC. Olha só o que tem: capelania e aconselhamento, estudos analíticos do Pentateuco, bem legal, inclusive fecha muito com o podcast que a gente tá fazendo aqui. Gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento. Inclusive, o meu amigo eu tenho um amigo que fez esse curso aqui e gostou bastante, e eu tenho uma amiga que fez capelania, aconselhamento e amor também, tá? Teologia do Novo Testamento aplicada, um outro amigo fez essa disciplina. Gente, assim, galera, deixa eu abrir um negócio pra vocês aqui. A Fabapar já é uma parceira aí de uns 2 anos aqui do Bibotalk, e vários amigos meus, né, por indicação minha, vão lá fazer. E eu peço pra eles: galera, eu quero feedback honesto, porque eu tenho indicado a Fabapar e tal, e gente, o feedback sempre tem sido honesto, a galera sempre gosta, eles indicam uma ou outra coisa que pode melhorar, eu passo isso pra Fabapar. Então tudo isso ajuda a melhorar a experiência. Mas assim, a média é sempre pra cima, entendeu? Sempre, cara, muito bom, gostei, terminei, concluí, muito obrigado, pô, baita indicação. Então é isso, gente. E se você que é ouvinte, fez ou tá fazendo, manda um direct lá pra mim no Instagram, talvez eu consiga assistir, ou manda um e-mail pra podcast@bibotalk.com, me manda o seu feedback aí da Fabapar, que eu passo pra eles, galera. Eles estão de ouvidos abertos, mente aberta, pra sempre melhorar a experiência. Então vamos lá, olha os cursos que tem da Fabapar, 100% online, curso de pós-graduação que duram 9 meses, tá? Eu já falei: capelania e aconselhamento, estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hermenêutica das parábolas do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica, teologia sistemática contemporânea, teologia sistemática contextualizada. Aproveita e utilize o cupom Bibotalk, que você vai ter um desconto, tá bom? E é legal que o pessoal também sabe que você foi estudar lá por causa do Bibotalk. Aí é o seguinte: Bibo, eu estudei na Fabapar por indicação tua e não usei o teu cupom. Bem, você perdeu um descontinho e eu não ganhei moral com o cliente. Então manda um e-mail lá: ó, gente, eu terminei um curso aí, quero dizer que foi indicação do Bibotalk. Beleza? Isso me ajuda a fazer moral com a clientela aí, tá bom, gente? E claro, e a clientela que sustenta tudo isso que você gosta, né? Clientela, mantenedores, EBT. Então ajuda a gente a continuar aí a fazer podcast de qualidade gratuito toda semana aqui pra vocês, tá bom? O link pra você conhecer a pós-graduação na Fabapar está aqui na descrição deste BTcast 492 em bibotalk.com, tá bom? Não esquece de utilizar o cupom Bibotalk. E neste BTcast mais do que especial, Vitor Fontana, estamos recebendo. O pessoal já viu no título, não adianta a gente querer fazer muito mistério aqui, mas tem gente que não vê o título. E aí tá, quem é que eles estão recebendo aqui agora no BTcast? Um dos nomes mais pedidos pra gente gravar, sempre pedem para que este professor apareça aqui no BTcast. Eu queria que você, Vitor Fontana, apresentasse, português aqui, gente, eu tô vindo de uma virose, então o português vai dar umas já falha quando eu não tô com virose, imagina com virose. Então, apresente, por gentileza, o nosso convidado aí, Vitor Fontana. Professor hebraísta, Luiz Saião. Foi meu professor de teologia sistemática. Eu tive sistemática com um homem de Bíblia, cara. Olha aí. Caraca, sensacional. Kevin Van Hooser gostou disso aí. Eu tive sistemática com um homem de Bíblia. Há quem diga que um dos motivos de eu falar as coisas do jeito que eu falo tem a ver com isso, inclusive. Foi meu professor de hebraico também, na época no Servo de Cristo. Hoje tá na Teológica Batista, né, pastor? Exato. Hoje ali na Teológica, e pastor da IBNU também, né? Além de professor também pastor, um homem das letras e da academia, mas também um homem de igreja, um homem que pensa teologia para o ministério, para a igreja, para o reino também. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor. Prazer é meu, muito obrigado aí, Vitor, e também Bibo, satisfação grande, né, de estar em sintonia com a galera aí para pensar um pouquinho sobre teologia. Legal. Poxa, sabe que nessa introdução do Vitor Fontana me abriu até um outro tema. A gente tem um tema aqui para esse podcast, mas como a gente tem 1 hora com o Saião, Vitor, vamos aproveitar aqui alguns temas aí dentro da envergadura do Saião, que eu acho que dá um papo legal. Antes da gente entrar no tema principal, o Vitor apresentou o senhor como professor e pastor. Isso faz muita diferença, professor Saião? Essa ideia de você ser um pastor de uma comunidade local, ao mesmo tempo professor de seminário. Como é que você casa essas duas atividades e como é que isso reflete na sua maneira
maneira de ensinar e na sua maneira de pastorear? Acho que a gente já está entrando no nosso tema, né? Porque uma das crises que a gente tem no nosso mundo moderno, eu gosto de brincar dizendo que o pessoal pegou o quebra-cabeça montado e jogou no chão, e agora está procurando as peças, né? Então, a visão bíblica da realidade é uma visão integrada. Quando você lê Efésios 4:11, a ideia lá é que nós temos a referência dos dons. Você tem o pastor mestre, não é pastor uma coisa e mestre outra. Toda pessoa que está nessa condição, né, de servir a Deus liderando uma comunidade, um rebanho, ela necessariamente precisa se preocupar com o ensino, né, com aquilo que tem a ver com o que o Novo Testamento chama de sã doutrina. E, ao mesmo tempo, esse tipo de atividade não é desconectada de uma ação interpessoal, de um cuidado que a gente chamaria de pastoral. Então, no nosso mundo, hoje, a gente fez uma separação, um divórcio entre as duas coisas. Não, veja, eu sou pastor, eu não mexo com esse negócio de teologia. Então, eu só abraço as pessoas, tomo um café com elas, e faço uma oração, mas se for para explicar alguma coisa de Eclesiastes, aí eu mando procurar o seminário, né? E aí você tem pessoas na vida acadêmica, né, que sofrem da síndrome de naftalina, né? O cara só tem livro velho e fica, né, mexendo com aquilo, e ele não tem o campo de experimentação da teologia dele. Então, eu gosto sempre de dizer que se você não tiver a teologia acadêmica responsável e séria do lado de uma preocupação com espiritualidade, piedade e prática ministerial, a sua mesa vai cair. Em alguma coisa está fora do lugar. Então, o que acontece? Como é que uma coisa interfere na outra? Que quando você vai lidar com o ensino teológico, você não está falando de uma abstração, não é o quadrado da hipotenusa, é uma realidade que envolve a vida, que envolve coração. Você encontra, né, a doutrina com o cuidado pastoral na esquina da bem-aventurança do rei. E da mesma maneira, quando você vai para a igreja e vai cuidar das pessoas, você sabe que o ensinamento ele é vital. Se a pessoa entende errado, ele vai fazer loucura com a vida dele. Ele vai ter expectativas sobre Deus que não corresponde a nada. Ele vai colocar no ônus da Bíblia e da fé algo que não tem a ver. Então, essa eu acho que é uma grande enfermidade de muitos ambientes, é esse divórcio, esse distanciamento, esse descompasso, né? Era para a sinfonia tocar junta, mas o pessoal resolveu desafinar, e aí a coisa não está legal. Professor, você está falando disso e eu tô me recordando um pouco das nossas aulas, quando o senhor era meu professor no seminário, né? Nosso tema hoje é lendo a Bíblia com lentes hebraicas, e daí a gente já tem implícito aí que muitas vezes a gente lê com lentes ocidentais ou não hebraicas, ou quem sabe gregas, ou cartesianas talvez, iluministas às vezes. E daí essa divisão que a gente faz das coisas, muito analítica, e que o homem hebraico enxergava essa coisa mais integrada. Eu notei, na verdade assim, eu tive esse primeiro estranhamento, eu não sabia dar nome para isso, quando eu comecei ministerialmente trabalhando, mas sem o seminário, eu trabalhava na igreja. Quando eu ia fazer isso que o senhor disse, que é tentar integrar a intelectualidade que eu tinha, amadora, mas tinha, com os desafios do dia a dia da igreja, eu tinha perguntas para responder, anseios das pessoas e práticas do ministério e problemas de igreja para serem resolvidos, lá numa liderança de jovens, coisas do tipo. E aí eu ia para o texto tentando responder pergunta, e o texto me contava uma história. Aquilo me dava um certo desconforto, que se provou depois positivo, mas aquilo me dava um desconforto tal, que era assim, poxa, eu acho que a gente lê esse treco meio torto, buscando um tipo de resposta que não é o jeito que o texto está querendo responder. Eu ainda não sabia que isso era porque a gente vai com uma cabeça muito ocidental para um texto do Antigo Oriente Próximo, mas foi o meu primeiro desconforto. Eu queria saber
numa nota talvez um pouco mais biográfica, quando que o senhor começou a perceber isso? Como que veio para você isso de que, poxa vida, eu acho que a gente tá lendo o texto de um jeito muito analítico, ou talvez muito grego? Como que isso aconteceu para o senhor? Então, Deus me deu uma oportunidade de praticar uma ginástica antropológica na minha vida. Porque eu fui criado em São Paulo, mas ainda adolescente eu morei um tempo no Tocantins. E no Tocantins eu conversava com os xerentes e os caôs, né? Estava do lado das tribos indígenas, fui estudar num colégio que foi formatado a partir de uma maneira americana, bem conservadora de ser, né? E quando eu retornei a São Paulo, entrei na USP e fui fazer linguística com professores cujo arcabouço, cuja referência era a Sorbonne. Imediatamente entrei no mundo hebraico, estudando com os judeus aquilo que envolvia cultura, língua, né, hebraica e cultura judaica. Então, assim, a cabeça foi amigo, né? A gente começou a beber água de tudo quanto é jeito e eu não sabia que nome dar minha vitamina mista, né? Nesse admirável mundo variável. E aí eu comecei meio que a comparar, né? Eu estava confortável nos vários dialetos, mas eu percebia, puxa, olha, a pessoa que foi educada nesse perfil americano, você pode saber que o caminho dela vai por aqui, né? O sujeito que é de cultura francesa pós-moderna, a expectativa é que é por esse lado. E aí eu entrei numa crise pessoal muito grande. Falei, como é que eu lido com isso? Eu passei a ler feito um louco. Me lembro de um livro, num ano eu li 200 livros, né? Saí desesperado assim, como é que é possível? Como é que fica isso aí? E passei, né? Não, como é possível alguém ler 200 livros um ano? Caraca, parabéns. Eu pegava ônibus para ir para a USP, ônibus demorava, eu sentava no fundo, abria o livro lá e mandava. E um dia tá certo que nem tudo era livro grande, mas eu fazia isso o dia inteiro, andando na rua lendo, né? E então eu fui assim aos poucos, né? Meio que destravando, mas demorou um pouco para eu perceber, porque aquelas propostas assim arrumadinhas e cartesianas pareciam muito bonitas, né, adequadas e atraentes, mas na vida prática a gente ia ver a realidade e falar, peraí, mas esse negócio não bate com a realidade das pessoas e não bate com a realidade do texto. Eu me lembro, por exemplo, de um caso específico que a gente, né, sempre entendeu, olha, a pessoa, claro, deve estar sempre casada, dentro da perspectiva que se espera, e o divórcio é realmente um desastre, mas, de repente, eu me lembro que eu cheguei numa comunidade muito necessitada e uma pessoa lá, a senhora se converteu, queria ser batizada, e eu perguntei da condição dela, ela falou, não, eu casei há tanto tempo atrás, o meu esposo foi viajar, está viajando até hoje, esse aqui era o filho dele, depois eu vivi com não sei quem, esse segundo é do fulano, e esse também foi embora, morreu, sei lá o quê, e agora eu vivo com o terceiro, né? E aí, só que não temos condição de casar, porque no papel, né? E aí eu vi aquela pessoa que vem de um contexto totalmente diferente do evangelho, sedenta, querendo ser batizada e com um nó que a minha perspectiva não tinha como desatar. Aí fui ler Jesus com a mulher samaritana e que complicou mais ainda, né? Então eu falei, puxa, esse modelo não consegue lidar com essas realidades porque ele está vendo parte do processo, né? Então eu diria que mais ou menos aí entre os 20 até os 27, 28 anos eu passei por um processo de crescimento até começar a entender um pouquinho mais aí o que é a teologia bíblica e ler. Daí, claro, uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, influenciou positivamente, que eu comecei a perceber que o jeito dele ensinar a pensar era diferente, foi o professor Dr. Russell Shedd. Aí eu falei, não, o Dr. Shedd tá vendo uma coisa que não é dentro daquilo que a gente percebe de maneira limitada, ele está vendo uma amplitude maior da situação, né? E eu achava curioso como ele podia transitar entre os ambientes teoricamente tão distantes e variáveis, né? Então foi mais ou menos aí uma jornada, né? Até... E como você sabe, depois eu fui conviver muito com os próprios orientais, que foi mais um outro mundo, né? Japoneses, coreanos, chineses, etc. Aí o professor Sayão acabou se tornando discípulo do Shedd, aí ele transita entre presbiterianos, entre batistas, entre pentecostais. E quando eu tava fazendo meu mestrado lá nos Estados Unidos, Bibo, tinha um monte de igrejas de brasileiros perto ali de onde eu morava. Mais ou menos perto.
não era perto o suficiente para eu frequentar, mas era perto o suficiente para eu visitar de vez em quando. E era impressionante, porque você ia nas igrejas, essas igrejas pequenininhas, às vezes maiores, dos brasileiros, não importa a tradição da igreja, todos conheciam Saião. Impressionante. E eu acho isso uma benção mesmo pra igreja brasileira, porque Saião e Shed, acho que são dois nomes que eu lembro agora, assim. Talvez existam outros, né? Mas Saião e Shed são homens de Deus que realmente transitam, teologicamente falando, nas mais variadas tradições. E eu acho isso, hoje em dia, eu ia citar outra pessoa, mas ele tá mais na área da pregação, assim, né? Mas em termos de teologia, Shed e Saião, que bom que a gente tem o Saião com a gente aqui, por mais décadas ainda em Saião. Ó, por mais décadas, toma vitamina. E isso realmente é uma benção. E é incrível como a gente parece que não aprende com isso, né? A gente não aprende com esses exemplos visíveis, né? Que caminham entre nós, caminharam e caminham entre nós. E a gente gosta mesmo de se prender numas caixinhas e ficar nelas, e aquilo é a verdade, e eu não consigo olhar pro lado, não consigo transitar. Porque no que esse olhar, professor, dentro do tema que a gente tá conversando, quando eu me aproximo, Rodrigo Luiz de Aquino, ocidental, século XXI, por que eu tenho que ter essa mudança de olhar quando me aproximo do texto bíblico? E se tem alguns exemplos que o senhor possa me dar, para que a gente possa entender, quando eu me aproximo do texto sagrado, eu preciso ter uma mentalidade, um olhar diferente do meu padrão de enxergar as coisas, de ler o mundo. Porque parece que isso que é o responsável, né? Pra gente se fechar tanto em guetos, em doutrinas e heresia. A gente usa muito fácil a palavra heresia hoje, é impressionante. Nós aqui do Bibotalk, inclusive, quero pedir já desculpa pro senhor, que o senhor está gravando podcast com liberais, né? Liberais, nós somos liberais, comunista, o que mais, Vitor? Sei lá, a gente é um monte de coisa aí. Corintiano. Não, a gente é palmeirense aqui, tem 2 palmeirenses aqui. Ocasionalmente você tá com... A gente é tão liberal quanto a gente é corintiano, Bíblia. Isso, exatamente. Somos tão liberais. Exatamente. Então, assim, porque hoje as pessoas rotulam muito fácil, assim, né? E tem uma visão, acho que, muito quadrada da Bíblia, enfim, acho que a gente deu os nomes, a gente usa o nome ortodoxia meio que a moda do cliente também, enfim. Tem muita coisa para conversar aí, professor. Então, na verdade, o que acontece, né? Toda a história da teologia, ela tem a ver com uma apropriação, né, da referência bíblica e da construção histórica dentro do ambiente cultural de uma determinada época. E a gente não pode nem deve culpar ou achar, olha, os europeus são maus, os gregos são feios, os americanos são malvados. A questão não é essa, é que a maneira de lidar com esse conteúdo, ela necessariamente foi embrulhada em algum pacote. E esse pacote, ele faz parte, né, de uma conexão com a revelação, com as perguntas da época, com as respostas, com um processo que a gente pode chamar de teologia contextualizada. Só que na cristalização dessa teologia contextualizada, ela corre o risco de sofrer aí um caminho de pantofilia, né? Ela quer ser a explicação completa de tudo e se tornar dominadora do processo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa prestar atenção ao texto bíblico no seu âmbito original. Então, não quer dizer que é melhor ser semita, que é melhor ser hebraico e que o ocidental é ruim. A questão é que você só pode ler Machado de Assis, se você entender o realismo, o contexto da época, o cenário do contexto brasileiro na ocasião. Então você não tem como entender a Bíblia pensando como um finlandês, porque a Bíblia não foi escrita na Finlândia, ela surgiu no ambiente cultural, histórico e literário de Israel, que por sua vez está no Antigo Oriente Próximo, no ambiente semítico, com grandes potências antigas como o Egito, a Síria, a Babilônia, todo aquele mundo. Então, quando eu faço essa leitura, não levando em consideração o mundo da Bíblia, o ambiente, a cultura, a perspectiva e essa chamada cosmovisão, a minha leitura necessariamente vai estar prejudicada. E aí o que acontece? Entre algumas
considerações significativas, o nosso mundo teológico, que bebeu preponderantemente de fontes gregas, principalmente Platão e Aristóteles, ele é um mundo, né? O Nietzsche ficava bravo, né? Dizendo que os pré-socráticos traíram a filosofia porque eles acabaram menosprezando o dionisíaco e valorizaram demais o apolíneo, né? Então, com essa ideia de que a razão é capaz de descrever adequadamente a realidade e lidar com ela, então a teologia se tornou muito assim. Mas quando você pega o texto bíblico, você vai ver algumas coisas do tipo, primeiro, que a descrição do conteúdo que envolve a revelação divina não vem em cápsulas, em drajas de caixinhas, vem na forma de picanha com alho e vitamina de abacate. A coisa vem construída na inserção da vida. Então você pode falar de teologia de maneira quase geométrica, né, e algébrica, ou pode dizer, era uma vez, havia um homem, né, e fazer isso na narrativa, na parábola, na poesia, que, aliás, tem muito mais força, sabor e pertinência do que o discurso abstrato que serve para meia dúzia de malucos que entende palavra difícil. E também a maneira de configurar isso, porque como a leitura filosófica, né, ela é um corte da realidade, e um corte que é quase uma sobreposição subjetiva do indivíduo a partir dessa leitura que tem a ver com uma filosofia preponderante de uma época, então essa leitura necessariamente ela vai ser limitadora. É como eu pegar uma caixa pequena e enfiar a melancia lá dentro. Ou quebra a caixa ou arrebenta a melancia. E nesse processo de construir a teologia, a gente faz o quê? A gente começa a esfacelar e a colocar numa relação de conflito e oposição elementos da revelação que têm um outro tipo de conexão. Por exemplo, a santidade divina, né, e a sua ira não são o oposto, a contradição da sua misericórdia. Essa situação, né, faz com que a coisa fique prejudicada, porque essa leitura acaba sendo uma leitura teológica muito parcial, e quando você vê na revelação, essas coisas que parecem estar numa relação de oposição, contradição, elas têm uma conexão diferente. Eu gosto de dizer que a Bíblia tem um sabor agridoce, né? No sentido que ela combina elementos que Aristóteles colocaria em quartos diferentes, mas então a santidade e a ira divina não se opõem à sua misericórdia, eles são um contraponto. É importante enfatizar que Deus é totalmente soberano e que o ser humano é livre e responsável, e não um ou outro. Então você tem uma série de tensões. E então, por exemplo, eu me lembro o pessoal bravo, sabe, diz aí, essa música fala, né, és Deus de perto e não de longe. Como assim? O Deus ou é de perto ou é Deus de longe? Eu falei, meu amigo, ele é onipresente. Como assim ele é de perto ou de longe? Deus não é refém do GPS, né? Não dá para você colocar nessa dimensão, né? Então, percebe? E aí, o que você tem? Eu acho que é um processo teológico de arquipelagização da fé. Cada um vai indo para a sua ilha, né? Vai separando, vai se afastando. Caraca, eu não sei falar isso aí, hein? Isso aí foi línguas. Aí cada um levanta a bandeirinha na sua ilha e fala, sua ilha é feia, a minha é mais legal. Então, acho que em grande parte hoje a nossa tarefa é a construção de pontes nas ilhas dos arquipélagos, né? Para que o pessoal consiga sintonizar, entenda, porque quando você tem uma tradição, uma teologia, uma denominação, lembre-se de que ela tem uma referência histórica, né? Por isso ela é assim, ela surge para responder certos desafios e perguntas à luz da Escritura, e ela carrega uma referência de identidade na sua construção histórica. Então a gente não pode, por exemplo, pegar o pessoal e jogar ele no chão e bater, porque ele tem que respeitar esse processo e ao mesmo tempo saber interagir com eles de uma maneira promissora e favorável para que haja um amadurecimento e uma capacidade de ler, que é essa nossa tarefa, ler a realidade de hoje, ler a Bíblia de novo, e aí você precisa respeitar o seu elemento fundamental, né? E para depois, então, fazer diferença no nosso contexto.
Professor, uma objeção que geralmente fazem, pelo menos desde que eu comecei a fazer esse tipo de consideração, similar a que o senhor faz sobre esse tipo de leitura do texto, que leva em consideração o sentimento, aquilo expresso na poesia tão frequente no texto bíblico, claro, com as suas peculiaridades da literatura hebraica, que é diferente do nosso tipo de poema, da quantidade de narrativas que compõem o texto, e isso, às vezes em oposição, mas às vezes em complementaridade a um jeito de enxergar não só o texto, mas também a teologia, a partir de declarações ou de frases muito abstratas, ou um jeito muito abstrato de pensar. Quando eu comecei a falar disso, reproduzi para fora do seminário o que eu aprendi no seminário, uma objeção comum que eu encontrei, mas espera aí, eu vou primeiro falar da menos sofisticada, depois eu vou falar tem uma um pouquinho melhor, mas a menos sofisticada é assim, mas espera aí, o Novo Testamento ele é ocidental, ele é escrito em grego, ele é ocidental. Essa é um tanto menos sofisticada. Um pouco mais elaborado do que isso é a pessoa dizer assim, não, mas a gente constrói a nossa teologia, em especial a nossa teologia protestante, em cima do que o apóstolo Paulo escreveu. E o apóstolo Paulo, ele faz sim declarações abstratas, ele de fato faz uma construção a respeito da fé, utilizando articulações racionais, ideais num sentido kantiano da coisa. E então, qual é o problema? Eu vou ler a Bíblia a partir dessa abstração paulina, e não o contrário. Então, são duas coisas que geralmente eu encontrei aí quando comecei a falar dessas coisas, mas eu gostaria de saber como você pensa a respeito disso. Bom, a primeira coisa é a gente pensar, né, sobre essa questão do Novo Testamento estar em grego e, portanto, ele ser ocidental. Então, primeiro que grego não é bem grego, né? Existem vários gregos, né? Você tem desde Alexandre Magno e Diógenes, né? Os dois são gregos bem diferentes, né? E aí, o que acontece? O Novo Testamento é um grego muito variado, né? Você vai ter um grego bastante semitizado, você tem muito daquilo ali, são palavras gregas com mentalidade e ideia judaica. Por exemplo, você lê o Evangelho de Mateus, você aceita que é grego assim por educação, né? Para não perder porque na verdade o grego ali é só o verniz, né? Não é realmente nada de grego. Mateus, não. Né? Aí Lucas, sim, você pode dizer, não, aqui nós já estamos numa fronteira diferente, né? Porque também esse universo hebraico, ele não é caixa de perfume fechada. Ele estava interagindo, né? Então, parte do Novo Testamento reflete o mundo romano, né? O que são as armas do cristão em Efésios 6? São armas que os romanos usavam, o escudo da fé, né? O evangelho, os pés de preparação para o evangelho da paz, tudo aquilo é a indumentária, né, do soldado romano. E claro, quando você lê Hebreus, com aquele tom alexandrino, assim, com uma espécie de piscada para o mundo platônico, não é um negócio uniforme. A gente tem aí uma referência geral judaica. Existem elementos do mundo helênico que não têm o mesmo tom e também há elementos de perfil romano. Mas no Antigo Testamento também você tem o ecoar do mundo persa por trás da literatura pós-exílica, você tem elementos do mundo cananeu, do mundo egípcio, do mundo... Né? Não é assim que existe uma categoria chamada hebraica, abstrata, referencial, que não se mistura com nada e ela é pura e sagrada. A questão não é essa, é você fazer a leitura pertinente. Então, assim, quando você lê, por exemplo, Romanos, você lê algumas declarações de Paulo, sim, elas fazem uma sintonia com uma doutrina que tem um elemento nessa direção. Mas, no entanto, fica bem claro que a articulação dessas doutrinas não é a mesma coisa que o tipo de elaboração doutrinária que você vai ver no mundo escolástico e no mundo racionalista e iluminista. É bem diferente. Paulo, Paulo que vai enfatizar, por exemplo, a soberania absoluta de Deus em Romanos e em Efésios, e o mesmo Paulo que vai dizer
coisas falando da necessidade de santificação, de andar, assim como você recebeu a Cristo, você deve andar nele. Então, ainda que haja um certo grau de organização ou sistematização, não é a mesma coisa. E quando a gente fala de fazer uma leitura da Bíblia, não é adequado dizer, ó, como eu li Paulo em Romanos, agora eu vou ler Cantares do jeito que eu li Romanos. Não, leia Gênesis do jeito que se lê Gênesis. Leia Cantares como se lê Cantares e Romanos como lê Romanos. Depois você tem a responsabilidade de estabelecer uma conexão entre as partes, mas não se pode, porque por isso que o olhar é parcial, porque existe essa quase um namoro gnóstico, né? Quando se diz, ó, tudo que é doutrina abstrata, de referência peculiar, que pode ser pensada aristotelicamente, ganha status de texto superior. Aí o resto fica num segundo plano. Quer ver um exemplo curioso? Todo mundo ama Romanos. A rainha das epístolas, a declaração da fé, a pérola da reforma. Romanos 15, 16 é quase só saudação. Manda um abraço para o fulano, manda lembrança. E essa parte de Romanos é importante para a cabeça bíblica? Porque as pessoas são pessoas, as pessoas têm nome. Isso tem um valor enorme. É tão importante quanto as doutrinas. Por isso que está lá. Viu, gente? Crônicas com aquelas listas intermináveis de quem foi, de quem voltou, de quem não era, de onde veio, é importante. Muito, porque a importância daquilo é extraordinária. Depois eu tenho uma mensagem em Mateus capítulo 1, na genealogia, que é uma das coisas mais legais que eu assim consegui pesquisar, avaliar. Ali a coisa é tão poderosa que é tipo toque, né? Porque Mateus seleciona 14 genealogia. E por quê? Porque ele quer provar que Jesus é o filho de Davi. E Davi em hebraico vale 14. Dalet, Olha aí. Dalet. Então é quase um toque autista, assim, ó, tem que ter 14, lá. Olha o The Chosen aí, ó. O The Chosen fez o Mateus com características autistas aí, ó, viu? Olha aí. O professor acabou de mencionar uma brincadeira que Mateus faz, que é uma brincadeira muito antiga no sentido historiográfico da coisa, no sentido do nosso quadripartismo histórico. Brincadeira antiga que eu quero dizer é o seguinte: o historiador moderno ocidental, a preocupação primária dele, se a gente fosse ler a Bíblia com esse olhar ocidental, com o nosso olhar do século XXI, tá? De brasileiro do século XXI que foi para faculdade. Se a gente fosse escrever a genealogia de Jesus, qual seria a nossa preocupação primária? Precisão absoluta de cada nome estar certinho atrás de cada nome, para não perder nenhum detalhe, porque essa é a precisão que a modernidade nos ensinou, que o iluminismo trouxe pra gente, a gente virou escravo dela em alguma medida. A preocupação hebraica, e quando a gente vai ler o texto, e nesse caso não é nem tanto com a lente hebraica, é com a lente hebraica que faz parte de um contexto que é o contexto da antiguidade. A preocupação não era precisão, existia uma preocupação ali literária, existia ali uma preocupação simbólica, existia uma preocupação que fazia com que ele escrevesse o texto de modo a esse número 14 ser enfatizado. Então, isso é erro de Mateus? Não, isso é um acerto maravilhoso de Mateus. Agora, na cabeça do historiador moderno, porque ele colocou na cabeça dele uma coroa de dizer assim, eu sou a medida máxima do que é certo e que é errado, e o meu jeito de olhar para o mundo é a medida máxima do que é certo e que é errado. Então, se não tiver precisão historiográfica, tá errado, e aí Mateus errou. Mais ou menos por aí. Eu acho que esse é o grande desafio, assim, pelo menos eu como comunicador teológico, e sou privilegiado de ter amigos, assim, de gravar com as mentes mais brilhantes aí do país, e agora entrando no catálogo do BTcast Saião, aí tá quase, o panteão tá quase completo, mas assim, eu vejo que a grande dificuldade que nós temos, né, como divulgadores teológicos, fazer as pessoas entenderem isso, de, cara, eles não querem, não é um livro de história. No sentido moderno da palavra... Moderno, isso, no sentido moderno. Não é um livro de biologia, de cosmologia, né? A gente tem toda essa luta com Gênesis, né? Eu sei que o Saião já lutou com Gênesis também, enfim, já expôs Gênesis. É difícil as pessoas entenderem, não, mas olha aqui, cara, tá dizendo que foi assim. Então,
sabe? Eu acho que esse foi, só não foi do jeito que você tá lendo. Exato, mas é difícil você explicar pras pessoas. Muito difícil. Se a gente, é muito assim, porque, não, cara, tá dizendo aqui que foi 6 dias. Não, cara, pô, Mateus errou aqui, porque o outro evangelista fala que foi em outro lugar. O evangelista cita outra genealogia que não inclui esse aqui. E, cara, tá errado. E aí, Jesus foi quantas vezes pra Jerusalém? Pô, mano, não tá batendo, essas contas não batem, sabe? Porque a gente tem essa coisa, assim, do literalismo, né? Desse positivismo. Não, cara, vamos aos fatos. Cara, mas a forma de contar o fato deles era diferente. Eu tive um professor de Novo Testamento, que é meu orientador, na verdade, no mestrado, que ele chamava o problema sinótico de solução sinótica. Porque é justamente a partir dessas diferenças entre os evangelhos sinóticos que a gente nota principalmente de ordem dos eventos que são narrados, que começa a existir uma certa suspeita a respeito dessas coisas, né? E aí ele virava e falava assim pra gente: sabe quanto tempo tem esse jeito de olhar pro texto? Uns 150 anos. E já entrou em crise. Então, na história da humanidade, né, ele falava, ó, sabe o que é Gay Talese? Sabe o que é Truman Capote? E aí ele tá mencionando escritores americanos que narram história recente, mas narram história recente contando historietas que não necessariamente são precisas ou verdadeiras. Eles praticamente estão fazendo um exercício quase que antigo com a história. Sabe o que é Truman Capote? Sabe o que é Gay Talese? É a evidência da crise, dessa idolatria da precisão. Porque isso aí mal começou a ser aplicado, já entrou em crise. Sim, a gente pega Josué, né? A galera pira com Josué e mandou matar todo mundo, mas não morreu. Agora, tem muita coisa na Bíblia que é precisa também. Exato, isso é bom. Exato. Mas enfim, professor Sayão, ilumine-nos. Mas a questão é que, assim, o pessoal não entende muitas vezes qual é a do texto, né? Por exemplo, quando existe algo que se passou em algum lugar, a pergunta é o que é importante, o que vale a pena. Tem texto bíblico que diz que Israel ficou no Egito 400 anos, o outro texto, na maior tranquilidade, fala 430, né? E o pessoal acha que nós é que fomos os primeiros a perceber que os números são diferentes. Ninguém nunca viu isso, né? É o seguinte, quando o imposto de renda pergunta quanto que eu ganhei, eu não posso dizer, ganhei uns 3 mil reais. Tem que dizer 3.215,78 centavos, né? Agora, se eu chego para você, Bibo, você morou em Belo Horizonte? Morei. Quanto tempo você morou? Você responde, morei 5 anos, 2 meses, 7 dias, 3 horas, 15 minutos e 20 segundos. Eu falo, esse cara é louco, ninguém responde um negócio desse jeito. Então, isso não tem pertinência, esse tipo de coisa, porque um enfoque é completamente outro. Se amanhã alguém achar um bilhete que eu deixei escrito aqui, rapaz, eu marquei de você encontrar aqui na praça, eu já te falei mais de 1000 vezes que eu não quero ficar esperando um século quando a gente marca de encontrar. Alguém lê isso no futuro, olha, as pessoas esperavam um século, esses caras deviam viver 2000 anos, imagina, a pessoa falava 1000 vezes, né? Então, falta a compreensão do foco do objetivo, e também o pessoal não percebe que, por exemplo, quando você tem um texto diferente do outro, você percebe que esse texto não foi montado intencionalmente para tentar provar nada. As narrativas independentes, do ponto de vista jurídico, são as mais valiosas, porque elas são autênticas. Se tudo tivesse redondinho igual, falar, é claro, o cara copiou do outro, né? Então é 2 provas de aluno que entregou para o professor identicamente. Esse negócio não tem valor. E a gente não... Quem que é o cara que tentou, desculpa te cortar, pastor, não esquece, mas tem um cara que tentou harmonizar os evangelhos, não teve? No 2º ou 3º século? O Diatessaron, alguma coisa assim? Orígenes, né? Diatessaron, acho que é Tassiano. Não lembro agora. Eu sei que ele tentou harmonizar, fazer um evangelho só tudo harmonizado, e a igreja... Tassiano, e a igreja não curtiu muito, tipo, não, a gente quer os 4 com as diferenças, e é isso que é assim que a gente recebeu eles, é assim que vão ficar. Exatamente. Então, e também a gente não está preparado para, por exemplo, quando você lê o texto, você sempre lê na seguinte perspectiva: qual é a verdade abstrata de Deus revelada a nós, em que eu tenho que crer e me basear, e qual é o elemento normativo que eu devo fazer aqui, uma referência de conduta ética. O texto
texto, às vezes, ele tem a intenção de provocar crise, de levantar dúvida, de questionamento. Deus acabou de falar para o Abraão que ele tem que sair, confiar nele, chega na terra, houve fome na terra, a terra está cheia e quase que ele perde a esposa. Então, o texto intencionalmente quer transmitir essa tensão entre a fé e a instabilidade. Você lê Ruth, por exemplo, no capítulo 2, diz que ela por acaso entrou no campo que pertencia a Boaz. Isso por acaso é uma ironia. Você lê o capítulo 1 e você tem a plena certeza que Deus não está cuidando de nada, porque tudo que aconteceu, morreu o outro, acabou tudo está entregue ao caos. E na ironia, quando ela entra no campo de Boaz, o texto diz, foi por acaso, porque as coisas acontecem por acaso mesmo, na maior, assim, tranquilidade. Então, se você não entende isso, por exemplo, Deus diz lá em Gênesis 3:22, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem ou o mal. É? Muito certamente é uma frase irônica. Tá bem, conseguiu mesmo, você realmente ficou como Deus. E aí o pessoal lê essas coisas sem essa percepção literária, sem a intenção por trás de uma estrutura quiástica, por trás de uma compreensão mais adequada, eles vão concluir coisas e intenções que não tem nada a ver com o que o texto pretende apresentar. O pessoal vive tentando salvar os autores bíblicos. Não, imagina, o Oséias não casou com uma prostituta, não é bem isso, não, imagina, não aconteceu. Eles querem transformar todos eles em professores de escola dominical de uma igreja puritana, né? E o negócio não é o que está no texto. Professor, tem uma das coisas que, pelo menos para mim, foi muito marcante sendo seu aluno, e eu contei um pouquinho de como foi o meu primeiro clique para essa coisa de que tinha alguma coisa de errado. Agora tem o turning point para eu chegar à conclusão de que aquilo que eu tava olhando que me causava desconforto, eu tô conseguindo começar a nomear agora, eu tô começando a entender. Foi uma aula de teologia sistemática e não de hebraico, na qual a gente estava comentando sobre antropologia bíblica e a gente estava falando sobre tricotomismo e dicotomismo, corpo, alma e espírito é a mesma coisa, corpo é outra, é dicotômico, é tricotômico, e aí o senhor apresentou rapidamente um pouquinho do pensamento bíblico, mostrando que, peraí, o ser humano é meio que um todo. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito desse jeito antropológico de ser e como isso bagunça a nossa cabeça, porque mais do que resolver uma curiosidade bíblica a respeito do homem ser três coisas, duas coisas ou ser uma coisa só, parece que a nossa identidade fica um pouquinho bagunçada quando a gente separa essas coisas. Então, mais uma vez, quando o pessoal lê o texto bíblico, eles estão procurando em textos muitas vezes com perfil ético, com perfil até mesmo poético, uma descrição antropológica essencial. Então, o cara lê o Tessalonicenses lá, né, 5:22, 23, e diz lá o quê, né, que os Deus santificam o seu corpo, alma e espírito. Pronto, tá vendo? O ser humano é corpo, alma e espírito. Mas espera aí, abre em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus, ela penetra até a divisão de alma e espírito e juntas e medulas. Opa, então na verdade o ser humano é dividido em 4, alma e espírito, juntas e medulas, porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, é evidente que esses textos não tem essa intenção. Quando a gente lê o Antigo Testamento, especialmente nas estruturas de paralelismo, você vê tantas vezes a alma sendo colocada do lado do espírito. A gente pode dizer que, de modo geral, o espírito faz, talvez a alma faça referência um pouquinho mais a aspectos psicológicos, mas às vezes a alma é o indivíduo como um todo, né? Às vezes a alma significa o sujeito morreu porque ele saiu a alma, né? Às vezes a alma quer dizer garganta, aí vale a pena consultar o Hans Walter Wolff, né? Antropologia do Antigo Testamento, né? Quem não sabe quem é o Hans Walter Wolff, em português seria João Walter Lobo, né? E seria romancista da TV Globo, provavelmente. Exatamente, né? Aí, o que acontece é que o texto não tem essa intenção como as pessoas, as declarações não têm esse foco. A gente pode dizer que, de modo geral, fica claro, até por ocasião da morte, o indivíduo é que a gente pode chamar corpo e a parte não corporal, que às vezes é descrita de maneira unificada, às vezes com distinção, ainda que não ontológica, entre
alma e espírito, e portanto a briga pela distinção é uma briga inútil. Por quê? Porque construir, por exemplo, como muita gente faz, né, os detalhes de distinção, onde tem alma, onde tem espírito, se revela um projeto catastrófico. E eu tenho visto pessoas que acabaram chegando à seguinte conclusão, que alma é razão, espírito é emoção e coração. Então, quando o sujeito escuta um estudo bíblico racional, fala, não, isso aí é alimento para a alma. Aí ele escuta uma mensagem que mexe no coração, fala, chora, não, isso aqui é espírito. Então, eles fazem a distinção entre uma coisa que tem a ver com entendimento e razão e aquilo que é diferente, e trabalham uma construção tricotômica altamente problemática. Então, não é esse o foco. A ênfase bíblica, até para a própria ideia de ressurreição, é que ainda que haja distinção, o ser humano é integrado, no sentido que não há uma visão platônica, que é tão importante cuidar da parte física como da não física, que aquilo que eu aprendo de matemática e de ciência é tão importante quanto a oração, e que a gente precisa ter essa perspectiva de Deus criador de toda a realidade e redentor de toda ela também, o que envolve também o enfoque antropológico em relação a essa redenção. Isso, ficamos só na antropologia bíblica, né? Se a gente fosse entrar aqui no Apocalipse... Mas já... do mundo, né? Mas ó, ele deu uma pincelada, Bibo, porque seria sensacional. Pra gente entender que o nosso final não é Gasparzinho, não é Penadinho, mas é de ser humano ressurreto, isso passa um pouco por entender essa antropologia integrada da Bíblia hebraica e do Novo Testamento também. Talvez essa seja, aí na minha concepção, mais como alguém que estuda Paulo, né? Talvez essa seja a maneira mais simples de demonstrar que Paulo, embora faça essas elucubrações abstratas, ele está partindo de uma mentalidade bastante hebraica quando a questão da ressurreição é tão central para ele. Quando a questão da ressurreição se torna algo tão central para ele, o que a gente está visualizando no futuro? A gente está visualizando no futuro uma restauração daquilo que é concreto. A gente está dando valor espiritual para aquilo que é concreto, para aquilo que você consegue pegar. Nos evangelistas, né? Isso foi outra coisa que a primeira pessoa que me falou foi Israel. Nos evangelistas, o Jesus ressurreto come peixe. Essa antropologia do Antigo Testamento, ela invade o jeito de pensar do autor do Novo Testamento. Se a gente não tiver isso bem ordenadinho, a gente perde o caminho, inclusive, da escatologia, inclusive do Apocalipse. Galera, um autor que a galera tem conhecido mais aí ultimamente é o N.T. Wright. Ele nos ajuda nessa percepção? Eu acho que sim, é um autor útil, né? Porque o pessoal até vai dar uma reclamada, não, que não está vendo as coisas do jeito da tradição da reforma, acho que em parte vê, mas amplia, acho que parte do pensamento dele tem a ver com esse encontro, com desse enfoque mais bíblico e exegético, e tentando dar uma ampliação maior, né? Porque, na verdade, o que a gente descobriu nos últimos 50, 60 anos, né, do pano de fundo da época neotestamentária, com toda a realidade daquele ambiente judaico da época, trouxe muita compreensão do Novo Testamento. Inclusive, isso atingiu até os estudos dos próprios judeus. Um autor que é muito interessante da Universidade Hebraica de Jerusalém, Davi Flusser, ele acaba tendo um impacto dizendo, Jesus foi um judeu muito piedoso que deve ser entendido no seu tempo, né? E ainda que ele não seja cristão, ele se aproxima de Jesus de uma maneira muito respeitosa e valorizadora. O Tom Wright, mas ele não e isso é uma coisa importante, o Tom Wright ele faz parte de um movimento dos últimos 50, 60 anos, você não precisa personalizar em torno dele isso. Se você quiser uma perspectiva reformada, você encontra, se você quiser uma perspectiva mais luterana, você encontra também autores que vão repensar algumas coisas. Por quê? Porque Paulo era judeu, porque Jesus era judeu. Jesus e Paulo não são pensadores iluministas do século XIX, hegelianos, como queria o liberalismo. Aí sim a gente tá batendo no liberalismo. Quem queria Paulo grego e Jesus grego era o pessoal do liberalismo do século XIX. Era o Ferdinand Christian Bauer, era o Ferdinand Weber, essa turma aí que queria isso. O N.T. Wright é um dos caras que nos últimos 50, 60, até 70 anos vem trazendo a coisa mais pro mundo do Antigo Oriente Próximo. Mas se você for falar dos exegetas reformados que o pessoal gosta, eles também têm essa tônica. Quando você vai ler o Douglas Moo, ele não ignora essas coisas. Se
você for ler G.K. Beale, ele não ignora essas coisas. Se você for ler o Kenneth Bailey, que é o Jesus pelo olho do Oriente Médio, além de não ignorar essas coisas, ele até acessibiliza esse jeito de pensar. Então, esse jeito de pensar, o Anti-Wright, ele faz parte desse movimento, mas ele não é o único, é bom dizer. Eu lembrei do Anti-Wright porque foi o cara que, quando eu li Quando Deus se Tornou Rei, isso, tipo, despertou, assim, aquilo que a gente já conversava, que eu aprendi com vocês, aquilo, sim, tipo, que olha só. Ele articulou aquilo, exato, né? Ele articulou. Ele faz isso em Quando Deus se Tornou Rei, ele faz isso em Surpreendidos pela Esperança, muito bem. Uhum. Ele faz isso em Ressurreição do Filho de Deus, muito bem. Então a gente não precisa brigar só com o autor, sabe? O autor, às vezes, tem coisas que a gente não gosta, a gente não precisa só brigar com ele. Tem coisas que o cara faz muito bem. É por isso que ele tá onde tá, porque tem coisas que ele faz muito bem. Exatamente. Professor Sayão, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Espero que tu tenhas gostado da experiência, porque iremos te convidar mais vezes para outros assuntos, para bate-papo. Muito obrigado pela tua presença aqui neste BTcast. Prazer é meu. Muito obrigado, Bibo. Obrigado, Victor. Sempre é um prazer, né? Tá aí nessa sintonia e um desafio para os nossos queridos aí se aprofundarem, né, na teologia e transformarem esse aprofundamento em serviço no reino para abençoar muita gente. Então agradeço de coração aí, a gente fica preparado aí para uma próxima oportunidade e vai um grande abraço para todo mundo aí, um abraço hebraico, inclusive, para o pessoal não achar que a coisa é abstrata demais, né? Muito bom. Vitor, sempre bom ter você aqui, cara. Um prazer, o prazer é todo meu. E com o Sayão, mais ainda. Olha aí, voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.